Olá, boa tarde. São 17 horas e 46 minutos e você está agora com as notícias do Gazeta News. As arquibancadas provisórias da Arena Corinthians começaram a ser desmontadas hoje. São duas estruturas que contam com quase 20 mil assentos. Os trabalhos devem durar cerca de 4 meses. E a prova de que a Copa do Mundo acabou, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, é que começou a remoção das arquibancadas provisórias aqui no Itaquerão. O Éder de Souza mostra para vocês que os trabalhos pós-Copa já começaram. Aqui em volta do estádio foram investidos pouco mais de 610 milhões de reais em obras viárias. E essas obras, sim, são o principal legado que a Copa deixou aqui para a região, facilitando o acesso e dando visibilidade a Itaquera. A Associação de Lojistas do bairro reconhece que algumas lojas e principalmente os restaurantes chegaram a ter prejuízo de até 99% em dias de jogos por conta das interdições de 2 quilômetros no entorno do estádio. E agora, já que a Copa acaba no próximo domingo, resta saber como vai ficar a rotina dos mais de 500 mil moradores aqui de Itaquera. E a Prefeitura estima que o turismo na Copa movimentou mais de R$1 bilhão na cidade. O número foi divulgado pelo governo municipal nesta sexta-feira. Segundo a SP Tours, órgão da Prefeitura, o lucro obtido com a Copa do Mundo é 15 vezes superior ao movimentado em outros eventos, como a Fórmula 1 ou o Carnaval. A Prefeitura gastou entre 30 e 40 milhões para as diversas atividades ligadas ao evento, como operações da CET e a disponibilização de estrutura para turistas no Sambódromo, por exemplo. O custeio da operação não excedeu em ordem de grandeza, aquilo que São Paulo anualmente gasta com eventos como Carnaval e Fórmula 1. E nós fomos muito bem sucedidos em conter esse tipo de gasto, que é um gasto que vai e não volta mais. A capital recebeu cerca de 496 mil turistas durante a Copa do Mundo. A maioria, 300 mil, era de brasileiros. Outra presença importante foi de argentinos. Dos quase 200 mil estrangeiros, 1/3 era do país vizinho. Segundo a Prefeitura, a estimativa é que para os próximos anos a Copa gere para São Paulo um aumento de 20% por ano ao setor de turismo. E as cores verde e amarelo ainda tomam conta das vitrines da 25 de março, no centro da capital. E quem esperava grandes promoções depois da derrota do Brasil acabou se frustrando um pouco. Aqui na rua 25 de março, são poucos os comerciantes que estão fazendo descontos aí nos artigos da Copa. E as promoções, olha só, ocupam espaços bem tímidos nas prateleiras. O fuleco, mascote do Mundial, passou de R$ 24,90 para R$ 19,90. Mas foi só. Este vendedor explica que não compensa baixar os preços porque a procura é muito pequena. Para ele, o jeito é empacotar tudo e levar para o estoque. O povo nem procura, nem estão procurando mais nada que se refira ao Brasil. O jeito é encaixotar e esperar agora. Encaixotar e esperar as Olimpíadas agora. Preços mais baixos só com os vendedores ambulantes. Estes sim querem diminuir o prejuízo. As camisas da seleção brasileira passaram de R$ 45 para R$ 25. Francisco diz que tem gente ainda achando caro. Ainda estão pichichando, ainda tá 25, ainda estão achando que ainda tá caro. Comprou a camisa do Brasil? Comprei. Que bom, mas por quê? Por causa do preço ou para incentivar um pouco? Não, acho que é por causa que eu sou brasileira mesmo, né? E o Rio de Janeiro terá o maior esquema de segurança da história da cidade para a final da Copa do Mundo, que será disputada no Maracanã. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, anunciou hoje que mais de 25 mil homens de diferentes corporações vão participar do esquema de segurança para a final da Copa do Mundo. Esse é o maior evento esportivo do mundo e, obviamente, nós temos no Rio de Janeiro, a partir de hoje, a maior operação de segurança que a cidade, ou que talvez o país já tenha visto. É, sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade imensa de todos nós. O esquema de segurança para a final já começou a ser implementado hoje e se intensifica amanhã, quando um perímetro de bloqueio será formado no entorno do estádio. A final da Copa do Mundo será disputada entre a Alemanha e a Argentina no domingo, às 4 horas, no Maracanã.
E a Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus a Raymond Whelan. Ele é acusado de ter envolvimento com a quadrilha internacional que vendia ilegalmente ingressos para partidas da Copa do Mundo. A Justiça do Rio decretou ontem a prisão preventiva de Raymond Whelan. A polícia foi atrás de Whelan no hotel Copacabana Palace, onde ele estava hospedado. Mas o executivo deixou o local antes da polícia chegar e já é considerado foragido. Outras 11 pessoas são acusadas de fazer parte da quadrilha, incluindo o argelino Mohamed Lamine Fofana, apontado como um dos chefes da quadrilha. E a polícia prendeu ao menos 3 suspeitos de participarem de brigas entre torcidas organizadas. A operação cumpriu 10 mandatos de busca e 5 de prisão. Além de São Paulo, a ação acontece também em Santos, Taboão da Serra e Santo André. Um dos principais alvos da investigação é a sede da torcida Mancha Verde. O abrigo montado pela Prefeitura para receber imigrantes na região do Glicério, no centro da capital, chegou ao dobro da capacidade do espaço. Segundo a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o local tem capacidade para 150 pessoas, mas ontem abrigava 301 imigrantes, a grande maioria haitianos. Desde o início do ano, 2.461 haitianos já passaram pelo local em busca de auxílio para emissão de carteira de trabalho. Mais da metade conseguiu emprego. Mesmo lotado, o abrigo provisório vai ter que ser fechado no próximo dia 28, quando vence o contrato de aluguel feito entre a Prefeitura e o dono do terreno. A administração municipal promete abrir entre agosto e setembro um centro permanente para acolher imigrantes. Crise de água em São Paulo. A Agência Nacional de Águas, ANA, prorrogou até 15 de outubro de 2015 o direito concedido à Sabesp de explorar as águas do sistema Cantareira, que abastece cerca de 9 milhões de consumidores na Grande São Paulo. O direito de uso do sistema foi concedido em 2004 e venceria em agosto deste ano. A prorrogação ocorre em meio a denúncias de má gestão da água no estado. Em abril, o Ministério Público abriu inquérito para apurar se a Sabesp descumpriu os termos da outorga, como não ter adotado medidas para que São Paulo não ficasse dependente do Cantareira. De acordo com a previsão da ANA, a água no sistema vai durar até novembro. A expectativa é que a estação de chuvas a partir de outubro possa reverter o quadro atual. E a semana termina fria e úmida para o paulistano. Nesse momento, os termômetros da cidade marcam apenas 16 graus. Mas a boa notícia é que no final de semana o sol volta a aparecer. Vamos ver como fica o tempo nesse sábado? O tempo abre nesse final de semana, mas as temperaturas continuam amenas em todas as regiões paulistas. A nebulosidade vai diminuir nesse sábado em todo o interior. A previsão é que o dia seja bastante ensolarado, mas ainda não esquenta muito. A máxima amanhã fica em torno dos 23 graus em Marília e dos 25 em Presidente Prudente. Na região de Ribeirão Preto, esquenta mais, máxima de 27 graus amanhã. Já na faixa litorânea, o dia ainda terá muita nebulosidade e pode chuviscar. Os termômetros não devem passar da marca dos 23 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Para os paulistanos, a previsão é de céu nublado, mas já com algumas aberturas de sol. E as temperaturas ainda ficam amenas. Aqui na capital, mínima de 12 ao amanhecer e máxima de 21 graus durante a tarde. A partir de domingo, a nebulosidade vai embora e o tempo abre, mas não vai também esquentar muito. A máxima fica em torno dos 23 graus, tanto no domingo quanto na segunda-feira. Vamos agora ver como está o trânsito aqui na capital. Segundo a CET, a cidade registra 105 quilômetros de lentidão nesse fim de tarde. Começamos com imagens da Marginal Tietê. Essa câmera aí é na altura da Ponte Aricanduva. Ali na saída da Carvalho Pinto, na direção da Castelo Branco, o motorista encontra trânsito tranquilo nesse horário, fluindo muito bem. Agora vamos aqui para pertinho da TV Gazeta, Avenida Paulista, cartão postal da cidade. À esquerda, para quem vai para o Paraíso, o trânsito já está um pouco pesado, o motorista já começa a encontrar lentidão. Do outro lado, quem vai no sentido da Consolação, o trânsito flui um pouco melhor.
Agora, corredor Norte-Sul, Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, para quem segue na direção do aeroporto de Congonhas, o trânsito flui bem, já está um pouco carregado, mas flui bem. Acima do vídeo, para quem segue para o centro da cidade, o trânsito também flui melhor. Agora, para finalizar, vamos à Radial Leste. À direita, no sentido bairro, o trânsito está fluindo, mas já há um grande movimento de carros nesse horário. O motorista já começa a enfrentar alguma lentidão e à esquerda, no sentido centro, o trânsito flui bem melhor. E uma liminar suspendeu uma das ações contra o cartel dos trens de São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça interrompeu a tramitação de um mandato de segurança do Tribunal de Justiça que garantia o recebimento de denúncia contra 12 executivos acusados envolvidos no suposto esquema. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. A medida atendeu ao pedido de habeas corpus de um dos alvos da investigação, o executivo Alberto Fernando Blum, referente ao contrato da linha 5 Lilás do metrô, firmado no ano de 2000. O juiz rejeitou a denúncia porque entendeu que os acusados não podem ser punidos devido à prescrição das penas dos crimes a eles atribuídos. Agora a ação deve ficar parada até que o habeas corpus seja julgado pelo STJ. A Procuradoria-Geral de Justiça em São Paulo pode recorrer da decisão. A Prefeitura de São Paulo multou 195 imóveis sob suspeita na investigação sobre a máfia do Imposto sobre Serviço, o ISS. A base para análise foi uma lista com 410 empreendimentos encontrada com um dos investigados do suposto esquema, o fiscal Luiz Alexandre Magalhães. No ano passado, foi descoberta uma quadrilha que cobrava propina para diminuir o valor de tributos de algumas obras. O prejuízo aos cofres públicos foi estimado em 500 milhões de reais. Número de casos de dengue em 2014 ultrapassa 14 mil em São Paulo. De acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, a capital registrou 14.551 casos da doença somente neste ano. O número é 5 vezes maior do que no mesmo período em 2013. O distrito do Jaguaré continua liderando as estatísticas, com mais de 1.600 casos de dengue. Apesar do grande número de registros, a cidade já apresenta desaceleração da transmissão da doença. Quem tem animal de estimação e precisa marcar consulta em um dos hospitais públicos para bichos de São Paulo tem uma novidade. As consultas poderão ser marcadas agora por telefone. As senhas nos 2 hospitais públicos de animais da capital, na Parada Inglesa, na Zona Norte e no Tatuapé, na Zona Leste, tinham que ser retiradas pessoalmente. Por causa da alta demanda, algumas pessoas passavam a noite para conseguir atendimento no dia seguinte de manhã. Na hora da marcação, que é sempre para o próximo dia útil, é preciso ter em mãos RG, CPF e comprovante de endereço. O telefone para agendar as consultas é o 29 24 9815. A quantidade de senhas para os 2 hospitais permanece a mesma, um total de 60 por dia. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã!